Olá, tudo bem? Eu me chamo Camila e hoje eu quero falar com você. No vídeo de hoje estarei falando sobre os falsos profetas. O texto que estaremos estudando hoje se encontra lá em Mateus 7, do 15 ao 23. Acompanhe aí, ok? Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não temos expelido demônios? E em teu nome fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E o que é que nós podemos aprender acerca desse texto, né? Jesus ele continua na montanha, né, no monte, trazendo esses ensinos ao povo e aos seus discípulos, que é uma extensão, né, do Sermão do Monte. E ele fala agora sobre a questão dos falsos profetas. E eu fiz um estudo, né, sobre esses 8 versículos, né, do 15 ao 23. E do 15 ao 20, ele fala sobre nem tudo que parece é. Ele fala sobre a questão dos falsos profetas, ele fala sobre a questão dos frutos, ele fala muito sobre árvore boa, árvore má, bom fruto, fruto mau. E nesses versículos, Jesus ele continua alertando sobre as dificuldades de seguir e viver aquilo que ele havia ensinado até então. E passa a falar sobre o cuidado com os falsos profetas. E ele começa esse alerta, né, no verso 15, quando ele diz, né, acautelai-vos, ou seja, tende cuidado dos falsos profetas. Por quê? Porque eles se apresentam disfarçados de ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. E no início do 16 ele diz que pelos frutos deles vocês os conhecerão. Então é provável que os ouvintes de Jesus eles teriam dificuldade em identificar e distinguir um falso profeta, um falso ensino. E a solução apresentada por Jesus é analisar os frutos. E através disso, né, do verso 16, ele começa a falar sobre esses frutos. Sobre a questão de pode-se colher uma uva de um espinheiro ou um figo de um abrolho. Aí ele vai para o 17 e começa. Toda árvore boa, assim toda árvore boa produz bom fruto, porém a árvore má produz frutos maus. Mesmo que alguém possa ensinar algo que não é verdade, em seu coração os frutos eles não enganam. Então, é o que diz o verso 18, que não pode uma árvore boa produzir frutos maus e nenhuma árvore má produzir frutos bons. Mesmo que ela ensine algo que não é verdade no seu coração, os frutos não tem como enganar. Os frutos não tem como enganar. Pelo fruto você sabe de qual é a árvore. E quando ele fala aqui, né, que falsos profetas, eles são aqueles que pervertem e distorcem as escrituras conforme seus desejos pessoais e aquilo que eles acham adequado. Não se submetem à palavra, mas buscam utilizar a palavra para o seu próprio benefício, oferecendo um evangelho de facilidades que em nada se assemelha ao evangelho que Jesus nos ensinou. Então,
os falsos profetas, aqueles que trazem o falso ensino, eles usam da palavra para benefício próprio, e eles pervertem e distorcem as escrituras conforme os desejos pessoais dele. Então essa é a forma de nós identificarmos se aquela pessoa ela é um falso profeta, ele traz um falso ensino. Mas para a gente entender sobre o falso, nós temos que conhecer o verdadeiro ensino. E conhecendo o verdadeiro ensino, quando vier o falso, isso não vai lhe contaminar, porque você sabe qual é a verdade. Então, lembre-se que a palavra de Deus ela não deve se moldar à nossa vontade, mas nós devemos nos moldar à palavra do Senhor. Esteja atento, pois nossos frutos revelam quem realmente nós somos. Então eu tenho que estar atenta, você tem que estar atento, pois é os nossos frutos que revelam quem nós somos. E na segunda parte, né, desses versículos, no 21 ao 23, ele fala assim: fazer é mais que falar. Quando ele fala, né, que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas todo aquele o quê? Que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. O 21 ele já traz a senha. Não é qualquer pessoa que vai chegar e falar Senhor, Senhor, mas aqui todo aquele que faz a vontade do Pai. No verso 22 ele diz, né? Muitos naquele dia hão de dizer Senhor, Senhor, profetizamos nós em teu nome expelimos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres. E ele no 23 ele termina dizendo que então lhes direi explicitamente, não, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, ou seja, os que desobedecem à lei. Aparte-se de mim aquele que desobedece à lei. Então, isso indo para uma outra versão, né, desse versículo. Então, é isso que a gente tem que compreender. A dura verdade desses versículos é que nem todos aqueles que se dizem seguidores de Cristo, de fato vivem como seguidores de Cristo. Nem todos aqueles que falam como se fossem íntimos de Deus, de fato conhecem a Deus e são conhecidos por Ele. Jesus, ele observava a obediência, mas os falsos profetas, eles colocam a obediência a Deus e a busca por santidade em segundo plano, não como prioridade. E esses dois textos, né, esse texto, ele nos traz a atenção sobre o quê? Sobre termos cuidado. A primeira parte é cuidado com os falsos profetas e com as suas meias-verdades, que se tornam mentiras completas. E o segundo é cuidado para que não nos consideremos uma árvore boa que dá maus frutos. Os verdadeiros discípulos seguem a Jesus nos termos de Jesus e são transformados verdadeiramente. Então, se eu sou um verdadeiro discípulo de Cristo, eu tenho que seguir a Jesus nos termos dele e ser transformada verdadeiramente. Então, mantenha as suas raízes firmes em Jesus. Assim você poderá frutificar. E assim eu agradeço por você ter ouvido essa mensagem. Curta bastante esse vídeo. Comente aqui o que você achou interessante sobre essa mensagem ou algo que você queira compartilhar também. Compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas por esse evangelho e saiba discernir sobre essa palavra. E se você é novo aqui no canal, tá vendo esse botão vermelho, clica nele, se inscreve e ativa o sininho das notificações. E eu te vejo no próximo vídeo.